juntinho aos teus pés. Te dou o meu coração, tudo que existe em mim. Cristo, Cristo, tu és meu. Cristo, Cristo, vem com tua mão, vem com tua paz, vem com tua glória, como uma brisa suave, vem com tua graça, com teu perdão, vem com teu toque de amor, com tua doce presença. Fica comigo, Senhor, não te afastes de mim. És minha joia preciosa, meu tesouro real. Cristo, tu és meu Cristo, Cristo, vem com tua mão, vem com tua paz, vem com tua glória, como uma brisa suave, vem com tua graça, com teu perdão, vem com teu toque de amor, com tua doce presença. Aqui estou, aqui estou, estou, Senhor, me entrego a ti, 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 Senhor, só a ti. Feche os seus olhos. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Porque vez após vez, conforme nós vamos aprendendo sobre a Sua palavra, nós sentimos o toque do Seu Espírito falando a nossa vida e a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido a cada noite pessoas que ficam mais interessadas pelo Senhor Deus. Pessoas que abrem mais a sua vida, o seu coração, e que começam a sentir mudanças, diferenças enormes
na sua maneira de ver, de agir, de olhar, de se comportar. Obrigado, Senhor. É obra do seu Espírito. Toca a nossa vida essa noite mais uma vez, Senhor, no coração e na mente, em nome de Jesus, amém. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. E vamos começar aqui descobrindo mais uma pérola preciosa do Senhor Deus para a nossa vida. Do verso 18 em diante diz assim: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aquele jovem foi procurar Jesus. O problema era o porquê ele foi procurar Jesus. O motivo dele ir procurar Jesus não era para ouvir a verdade. Ele foi procurar Jesus para Jesus passar a mão na cabecinha dele e dizer assim: vai filho, você não é tão bom, mas também não é tão ruim, você faz tanta coisa boa, você é uma pessoa tão influente, dá dinheiro para a igreja, olha, tudo bem, você faz uma coisinha aqui ali errada, mas no geral tá bom, vai filho, você está bem. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Ontem nós começamos a ver uma profecia muito importante e que eu vou repassar com você e chegar um pouco mais na frente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os reis magos do Oriente a Jerusalém. Esses reis magos, esses magos estudaram profecias, inclusive as profecias dos judeus, e viram que estava próximo o nascimento do Messias que os judeus esperavam, do qual a Bíblia diz é o Deus feito homem. Por isso eles foram lá para visitar o Senhor Jesus e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Acontece que Deus mandou um grupo de anjos que se parecia com uma estrela, e aliado ao estudo da palavra que eles tiveram, com a manifestação de Deus, porque quando a gente quando Deus está para agir na vida do ser humano, ou na história do mundo, Deus começa a suscitar pessoas aqui e ali, e as pessoas começaram a se interessar mais pelas profecias, pessoas começaram a sentir. O velhinho Simeão lá no templo começou a sentir que estava próximo de nascer. Maria foi visitada, também Isabel foi visitada por um anjo. Pastores guardavam o seu rebanho de noite, e também muitas pessoas falavam, mesmo os estudiosos diziam: nós estamos na época de nascer o Messias, porque esses magos do Oriente, eles estudaram uma profecia, a profecia de Daniel que viveu 600 anos antes de Cristo. Daniel teve uma visão tremenda, a profecia com um período mais longo de cumprimento da história da Bíblia e da história da humanidade. Uma profecia maravilhosa, tremenda, que começou lá na época de Daniel e que se estende até os dias de hoje e se estende até mais na frente. O Senhor Deus revela para nós o futuro através da profecia. Daniel descreve assim: quando a visão me veio, parecia que eu estava na cidadezinha de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto do rio Ulai. Então levantei os olhos e vi. E se você continuar lendo Daniel 8, do 2 em diante, você vai ver que Daniel começou a ver, através de símbolos proféticos, toda a história do mundo que vinha daí em diante, todos os reinos. Daniel fazia parte ainda do reino de Babilônia, e ele sabia que os próximos impérios, a partir dali Deus revelou a ele que depois de Babilônia, o próximo império mundial seria o da... Vamos começar a conversar agora, hora de acordar. Seria o da Medo-Pérsia, e depois da Medo-Pérsia o da... E depois da Grécia? E depois de Roma?
Como vocês sabem tudo, que maravilha, não é? E foi exatamente o que aconteceu. É só pegar um livro de história, você vai ver exatamente. E Deus tinha dito para Daniel: depois nunca mais o mundo terá um reino só, um império só, vai ser dividido. Mas Daniel estava vendo isso aí, e ele viu que dentre esse mundo dividido, depois de Roma, porque a Roma se dividiu naqueles países que originaram a Europa de hoje, e ele viu que dentre aquela Europa dividida, um chifre pequeno, ou um reino pequeno se levantou, e era um poder espiritual, muito forte. E Daniel viu e disse assim: ele cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E esse poder espiritual que atingiu até o exército dos céus, e que lançou estrelas no chão, ele fez uma transgressão assoladora, devastadora dentro do santuário. Aí, enquanto Daniel estava ali vendo toda aquela cena, aquela transgressão assoladora no santuário, ele ouviu uma conversa. E ele diz: ouvi dois anjos conversando. Ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Eram dois anjos. Até quando durará a visão do sacrifício diário? E Daniel assistindo a conversa dos dois, e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E naquele momento em que Daniel estava ouvindo a conversa dos dois, em visão, de repente o anjo, um deles, o anjo Gabriel, olha para Daniel, e ele começa agora a falar diretamente com Daniel, e diz assim: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Não se preocupe, Daniel, essa transgressão assoladora vai durar 2.300 tardes e manhãs, e aí o santuário vai ser purificado. O que era o santuário? O santuário de Israel, ele era diferente de uma igreja de hoje, não é? O santuário de Israel, ele era assim: lá no pátio tinha o altar de sacrifício e a pia. Ali era oferecido o sacrifício do cordeirinho, significando que um dia o Senhor Jesus, Deus, se transformaria num homem e morreria no lugar do ser humano, na cruz. Depois ali dentro vinha o lugar santo, que era o próximo compartimento. Nesse lugar só o sacerdote poderia entrar, não o sumo sacerdote. O sacerdote, ele levava o sangue do cordeirinho e fazia intercessão, ele intercedia. O pecador não podia entrar lá, mas o sacerdote assumia o papel, pegava o sangue com os pecados e levava para dentro do lugar santo do santuário. E depois o próximo compartimento, que era o lugar santíssimo, e ali no lugar santíssimo só o sumo sacerdote entrava. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez no ano só. Por quê? Porque todos os dias o sacerdote entrava com sangue e jogava no véu que separava o lugar santo do santíssimo, espirrava, e o sangue do povo, o pecado do povo ficava acumulado naquele véu. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação, o perdão, a limpeza espiritual daqueles pecados de todo o povo que estava ali. Deus julgava o pecado do povo e via se o povo tinha mudado de vida. As pessoas faziam uma preparação, uma santificação da vida delas para aquele dia da expiação. E o sumo sacerdote entrava lá, ele que tinha que estar sem pecado, confessar todos os pecados a Deus, e o povo também. Por isso, a primeira fase do santuário significa o sacrifício de Jesus, a segunda, a intercessão de Jesus, e a terceira, o juízo de Jesus, de Deus, sobre os seres humanos. Agora vamos ver, nós já sabemos o que é o santuário. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Mas o que são essas 2.300 tardes e manhãs? Na Bíblia a gente encontra que Deus chamou a luz dia, as trevas noites, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ou seja, na Bíblia um dia de 24 horas é formado de uma tarde e uma manhã. Primeiro vem a parte escura do dia e depois a parte clara. Por isso, se um dia é uma tarde e uma manhã, agora nós sabemos que 2.300 tardes e manhãs são o quê? 2.300? 2.300 dias. Uma tarde e uma manhã, um dia. 2.300 tardes e manhãs,
2.300 dias. Agora está marcada a data para a purificação do santuário. Quando iria acontecer? Deus estava dizendo, ou Deus diz na Bíblia, que sempre que a gente estuda uma profecia num livro profético, nós temos que atentar para o fato de que um dia profético equivale a um ano. E ontem eu citei alguns textos bíblicos e deixei hoje um aí, Ezequiel 4:7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, como o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Cada dia dei por um ano. Um dia vale um ano. E ontem eu apresentei também a evidência de que Sir Isaac Newton, o cientista, escreveu mais livros sobre Bíblia e religião do que livros sobre ciência. E a maioria das pessoas não sabe isso. E no seu estudo, ele também chegou à conclusão de que existe esse princípio dia-ano e que 2.300 dias equivalem a 2.300 anos. E ele escreveu um livro sobre Daniel e sobre Apocalipse. E ele diz ali, nas profecias de Daniel, um dia equivale a um ano. Agora nós sabemos que 2.300 tardes e manhãs equivalem a quanto? Ah, que desânimo. A quanto? Maravilha, 2.300 anos. E a gente já sabe o período, 2.300 anos. Então o anjo Gabriel tinha dito, fica tranquilo, Daniel, porque aquela visão que você teve, onde o santuário estava sendo pisado, onde havia uma transgressão assoladora, aquilo vai durar 2.300 anos. Só que surge uma pergunta agora: a partir de quando a gente começa a contar esses 2.300 anos? A partir de quando? A resposta vem: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim uma com aparência de homem. Ele viu um anjo. Um daqueles anjos disse para ele: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. Aquele ser com aparência diferente, parecido com um ser humano, chegou para Daniel e disse: olha, essa visão é verdadeira, mas você guarda essa visão, preserva, sela a visão, porque ela não é para hoje, é para dias muito distantes. Não são 2.300 dias, são 2.300 anos lá para frente. Mas Daniel ficou incomodado e ele pediu a Deus e clamou a Deus: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse a visão. Daniel estava espantado, contou para os seus amigos, ninguém entendia. Ele estudou a Bíblia para entender, estudou as profecias de Jeremias, mas não conseguia, e começou a orar a Deus. Daniel, depois de tudo isso, disse: só tem uma resposta, se eu quiser entender melhor a profecia, eu tenho que buscar a fonte, que é Deus. E ele se ajoelhou e foi fazer a Deus, foi falar com o Senhor Deus, foi trocar ideia com o Senhor Deus, foi dialogar com Deus, abriu o seu coração, começou confessando os seus pecados e o pecado do povo. Senhor, nós pecamos. E durante a oração Daniel falava com Deus, e no momento em que Daniel estava orando, aconteceu uma coisa tremenda. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou. E Gabriel diz para Daniel uma coisa maravilhosa: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O anjo Gabriel, quando Daniel se ajoelhou para orar, o Senhor Deus lá de cima disse: Gabriel, vai lá e explica um pouco da profecia para Daniel. E Daniel não tinha nem acabado de orar ainda. O anjo Gabriel saiu de lá do céu, do universo infinito, atravessou galáxias e estava ali já para responder a oração de Daniel. Porque é assim que o Senhor Deus trata com você e comigo. É assim que Ele manda os seus servos, os anjos, para responder quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, como Daniel fez. E ele começou a explicar a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Uau, quanto termo diferente, né? Difícil isso? Está muito difícil de entender? Tá? Ninguém falou nada, nem falou não, nem sim. Está difícil ou não está? Você está conseguindo entender?
Por enquanto, 2.300 dias, 2.300 anos. A partir de quanto? Ele vai começar a contar agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, é o que diz a Bíblia. O que é determinadas? Determinadas, a palavra no hebraico quer dizer o quê? Separadas. Deus disse, bom, vamos começar a explicar por pedaço. Eu te dei 2.300 anos. Desses 2.300 anos você separa 70 semanas. E nessas 70 semanas vai acontecer o seguinte. Essas 70 semanas equivalem a quanto? 490 anos, que são 490 dias. 70 semanas sobre o teu povo para cessar a transgressão, dar fim aos pecados e trazer justiça eterna. E ungir o Santo dos Santos. Alguma coisa a mais. O que acontecia lá no santuário? Cessava a transgressão, sempre, quando o sumo sacerdote entrava lá. Dava fim aos pecados, trazia justiça eterna. E agora surgiu um novo item, ungir o Santo dos Santos. Quem é esse? Como ungir o Santo dos Santos? Mas a partir de quando começaria a contagem dos dias? Até isso Deus foi dizendo. Ele disse aos poucos, pega 2.300 anos, separa 490 anos, e nesses 490 anos vai acontecer tudo aquilo ali, e vai ser ungido o Santo dos Santos. E você vai começar a contar a partir do seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até ungir o Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? O príncipe. Até ele, 7 semanas e 62 semanas. Agora veja, estou separando outro pedaço aqui. Vê, eu te dei 70 semanas. Agora você pega dentro dessas 70, 7 e 62. E você vai aparecer lá no ungido, no Santo dos Santos, o príncipe, o Senhor dos exércitos. Quem é ele? Quando começou a contagem então? Desde a saída da ordem para reconstruir e reedificar Jerusalém. Daniel estava preso, cativo em Babilônia. Babilônia tinha entrado na terra dele e destruído o santuário, destruído Jerusalém. E agora Deus disse, fica atento, quando sair a ordem do rei, para vocês voltarem e reconstruírem Jerusalém, aí vai ser o tempo. E quando foi que isso aconteceu? Em Esdras 7, de 11 a 26, a gente descobre que isso, o edito está todinho ali. E quando você vai na história, você descobre que isso aconteceu no ano 457, antes de Cristo. Deus estava dando uma profecia muito antes, e que ia mostrar lá até o ungido, até Jesus. Bom, 2.300 anos, 70 semanas foram separadas, e agora ele diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62. Vamos ver como é que se dividem essas 7 semanas e 62. O ungido, o príncipe, 7 mais 62, 49 anos mais 434. Vamos explicar direitinho agora. 70 semanas, 7 mais 62. Quantos anos mesmo que a gente falou que vão dar ali? 7 semanas são quantos anos? 49 anos. 62, 434. Ao todo 483 anos. Saindo do ano 457, aonde nós vamos parar? O ano 27. Isso aí ia ser até onde mesmo? Até ao ungido, o príncipe. Quer dizer que o ungido, o príncipe, iria aparecer ali no ano 27 da nossa era. O ungido. Quem é ungido? O príncipe. Quem é ungido? O príncipe. Bom, a Bíblia não falou ainda, mas aí está escrito Mexiar, é o mesmo que ungido. Aquilo é hebraico, e que quer dizer Messias. E quando Jesus foi ungido, essas foram as palavras de Deus em Mateus 3,16. Este é o meu filho amado. Esse é meu filho amado. Isso Deus falou quando Jesus foi batizado. Ele usou as palavras que se usava para ungir os reis. Quando um sacerdote ungia o rei, ele dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por isso Deus estava querendo indicar, olha lá na profecia, aí apareceu agora quem? O ungido, o Messias. Está se cumprindo a profecia. Então nós descobrimos que o ano 27 da nossa era, Deus estava dizendo que Jesus seria ungido, seria batizado
Ele ia aparecer para o mundo a partir dali. E você nota que Jesus só começou o seu ministério depois de ser batizado. Ele foi batizado, foi ungido, e aí ele começou o seu ministério. E Daniel, o Senhor tinha dito para Daniel, até ao ungido. 7 semanas e 62 semanas. Os discípulos pregavam que o reino de Deus está próximo. Lembra? Mas eles não entendiam muito bem o que era o reino de Deus. Eles se baseavam no que para pregar? Eles se baseavam em Daniel 9:25, exatamente o texto que nós estamos lendo. Eles também leram as profecias, e quando eles olhavam para Jesus, eles diziam: esse é Jesus, esse é o momento, essa é a hora, e nós estamos pregando a verdade. Eles estavam pregando a verdade, sim ou não? O reino de Deus estava próximo, sim ou não? Mas eles tinham entendido o que era o reino de Deus? Não, eles achavam que o reino de Deus, cada vez que Jesus falava, porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que prepararam as suas lâmpadas para encontrar conosco. O reino dos céus é semelhante a um lavrador que foi semear, ao semeador. O reino dos céus, cada vez Jesus falava o reino dos céus, eles pensavam no reino da terra. Porque nós somos assim, nós nos baseamos nas nossas tradições. Eles esqueceram que o próximo verso, o verso 26, ali da Bíblia, de Daniel, onde se basearam, dizia assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não existirá. A profecia dizia que Jesus seria morto, mas eles não conseguiam entender que Jesus seria morto. Eles achavam que Jesus ia ser rei de Israel, tomar posse de Roma. A profecia dizia que depois nunca mais haveria um império mundial, mas eles esperavam um império mundial. Por quê? Toda vez que está para acontecer alguma intervenção de Deus na terra, na história da terra, Deus faz uma agitação. Pessoas começam a estudar a Bíblia, pessoas começam a ter desejo de orar mais, de falar mais com Deus, de buscar mais a Deus. Toda vez que Deus está para intervir, começa a haver uma sede da palavra de Deus, e as pessoas começam a buscar a Deus. E isso aconteceu naquela época também. Eles começaram a estudar as profecias, mas eles estavam apegados às tradições, e junto com as falsas expectativas. O que eram as tradições? A tradição era de que o reino de Deus era o reino do céu. Hoje, Deus está dizendo para você: para de se apegar às suas tradições. Para. E começa a perguntar por que você faz certas coisas na sua religião ou na sua vida. Últimos detalhes da profecia: fará firme aliança com muitos por 1 semana. Em que ano a gente tinha parado mesmo? Estou gostando. Qual? 27 da nossa era. Quer dizer que depois do 27, ali onde estava ungido, o batismo de Jesus, teria uma firme aliança por mais quanto tempo? 1 semana, que são 7 anos. E esses 7 anos, essa 1 semana, vão parar aonde? Onde que nós vamos parar nessa época aí? Vai ser exatamente o ano 34, 7 anos depois de 27, vai cair no ano 34. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Firme aliança, eu disse para você, só hoje. E agora eu vou dizer já, daqui a pouquinho. Nós vamos chegar ali agora. Sensacional, na metade da semana, vai fazer cessar o sacrifício. Cessou o sacrifício. Quando cessou o sacrifício? Na metade da semana. Que ano caiu? Ano 31 da nossa era. E quando cessou o sacrifício? Qual era o sacrifício que ia cessar? Quero ouvir de você. A morte do cordeiro do santuário. E quem era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus, o Senhor Jesus. Quando cessou o sacrifício? Aí Jesus deu outro brado forte e morreu na cruz. E o véu do santuário se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu do santuário rasgou. E naquele momento Deus estava dizendo para você e para mim: a partir de agora não tem mais que matar cordeiro, porque o meu cordeiro morreu. Essa lei de ordenanças está abolida. E Deus não aboliu os 10 mandamentos. Porque senão Jesus não ia perguntar para o jovem rico: você conhece os mandamentos? Você guarda?
Lê a Bíblia nessa perspectiva. Deus aboliu a lei de ordenanças que indicava como devia ser morto o cordeiro. Por isso Deus fez rasgar o véu do santuário de alto a baixo. É isso que Deus fez. Se a lei tivesse sido abolida, você podia matar e roubar. E alguns dizem, não, mas Jesus veio e ele cumpriu a lei. É verdade. Você veio de carro para cá hoje? Veio de ônibus para cá hoje? E a pergunta, o ônibus, o carro, parou toda vez que o sinal ficou vermelho? Sim ou não? Sim ou não? Então quando você voltar agora para casa, não precisa mais parar no sinal vermelho. Porque você já cumpriu a lei quando você veio, não é verdade? Agora não precisa mais cumprir. Não está cumprida já? E como você diz que Jesus cumpriu a lei, não precisa mais cumprir a lei, porque Ele cumpriu por mim. Se Ele cumpriu é porque era a lei, e a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Eu tenho que cumprir a lei sempre. Não existe negócio de cumprir. Cumprir é fazer certo, como a lei diz. Aí diz o seguinte: foi revelada a data da morte de Jesus. Quando Jesus morreu mesmo? Cessou o sacrifício na metade da semana. Que ano era? Era o ano 31. No ano 31, aquela cruz bonita, uau, pega fogo ali. Jesus morreu ali. No ano 31. Faltou alguma coisa ainda. Firme aliança. Fará firme aliança com muitos por uma semana. Desde do ano 27 até o 34. O que é a firme aliança que ele faria? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. 70 semanas estão o começo da profecia, determinada sobre o teu. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. E Deus diz, 70 semanas, dos 2.300 anos, 490 estão separados, determinados sobre o teu povo, Daniel, o povo de Israel, e sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Que transgressão era essa? Deus muitas vezes chamou o povo de Israel para se arrepender. Deus muitas vezes chamou o povo e disse assim: por favor, voltem para mim, olhem para mim. Vocês não estão vendo que a vida de vocês está uma desgraça? Vocês não estão vendo que a família de vocês está despedaçando? Vocês não estão vendo que os filhos de vocês não respeitam mais vocês? Vocês não estão vendo que vocês estão colocando ídolos dentro da casa de vocês? Vocês estão colocando verdadeiros ídolos através de internet, de televisão, de um monte de lixo que está dentro da sua casa. Você não está vendo que a vida de vocês está despedaçada, porque vocês estão indo longe, longe demais. Vocês começam a se desviar um pouquinho e depois vocês vão por caminhos tortuosos. Vocês começam querendo apimentar um pouco o relacionamento seu com a esposa dentro de casa, e depois você vai fazendo atrocidades até você ir e adulterar com outra pessoa, porque a sua mulher não satisfaz mais você, porque você fica tendo fantasias e fantasias, e alguém ensinou isso para você. Você não está vendo isso? Por misericórdia, volta para mim antes que seja tarde demais. Eu quero você debaixo das minhas asas. Eu quero proteger você, amar você, mas eu tenho que ter o seu consentimento, a sua aceitação. Você é livre para escolher. Volta. E quando Deus mandava os profetas dizendo: se vocês forem longe demais, se vocês continuarem desprezando Deus, se vocês continuarem seguindo a Deus do jeito que vocês querem, se vocês continuarem se afastando de Deus e fazendo da vida de vocês o que vocês quiserem, Deus vai se afastar tanto e tanto que vocês vão rejeitar Deus de uma vez por todas. Ele não vai ter como proteger vocês. Vocês vão ser arrasados. E sabe o que eles faziam com os profetas? Eles matavam os profetas, eles batiam nos profetas. Eles não voltavam mais na igreja dos profetas, porque eles gostavam de ir em igreja onde se passava a mão na cabeça e não onde se dizia a verdade. Eles abaixavam o rosto e se retiravam da presença de Jesus, porque eles possuíam muitas riquezas e porque tinha muita coisa no primeiro lugar do coração deles, ao invés do Senhor Jesus. Era isso que eles faziam. Por isso aquele povo de Israel estava rejeitando a Deus, e o auge da rejeição de Deus, Deus disse: eu estou dando sobre o teu povo, Daniel, 70 semanas para cessar essa transgressão. É isso que eu estou dando. Eles têm 70 semanas, 490 anos, para deixar de me negar. E o que aconteceu quando Jesus veio? Jesus disse: assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Deus disse para aquele povo.
E Deus está dizendo para você, ainda hoje, você, Israel espiritual, você que ouve a minha voz, porque você está aqui à noite, hoje à noite, você que ouve a minha voz, saiba de uma coisa, você que seus pais mataram os profetas, e você está fazendo a mesma coisa comigo, porque você vive a sua vida sem nem pensar em mim. Você faz da sua vida o que você quer, sem olhar para a palavra de Deus. Você me questiona o tempo todo. Você cospe na minha cara. Você acha que pode viver sem mim? Por que você não vai lá e termina a mesma obra? E Jesus estava dizendo, vai, me mata de uma vez. Faz igual os seus pais fizeram também. E toda a multidão respondeu, enquanto Pilatos lavava sua mão, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esse era o povo de Israel, pedindo que o sangue de Jesus caísse sobre eles, que eles levassem a culpa. E eu me arrepio quando eu olho para a história e eu vejo as coisas que aconteceram mesmo. O Senhor Jesus morreu no ano 31, como o auge da rejeição daquele povo que era chamado o povo de Deus, rejeitando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu quero falar de coração para você que é judeu. Algumas vezes eu tenho recebido algumas críticas de queridos irmãos judeus que guardam sábado tanto quanto nós, dizendo, você é contra os judeus, porque você fala isso dos judeus. Querido, eu não posso esconder a verdade. Eu falo para você de coração, se isso incomoda você, busca a Deus, o Deus de Israel. Pergunta para Ele, se você o tem rejeitado, pergunta para Ele. Mas o que Deus me põe no coração e na alma para falar, e o que está na palavra de Deus, saem dos meus lábios, mesmo que eu não queira. Que o Senhor possa colocar a sua mão sobre você, alcançar você. A partir do ano 34, Estevão foi apedrejado, o primeiro que morreu em nome de Jesus. E no ano 34, a partir dali, o Novo Testamento começa a pregar que o povo de Deus não é mais o povo judeu, mas é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E a partir dali, todo aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. Você viu o slide anterior? O santuário seria purificado. Que ano vai dar ali? 1844 é o ano. Se você somar de lá, contando que foi desde o outono, o edito saiu no outono, vai dar no ano 1844. E o que aconteceu em 1844 aqui na história do mundo? O que aconteceu em 1844 lá no céu, no santuário do céu? De novo, uma agitação, porque Deus estava para intervir. Deus estava para intervir na história da terra. A história se repete, uma agitação, gente começando a estudar as profecias da Bíblia, porque Deus estava para purificar o santuário, é o que dizia a profecia. Estudo das profecias, e começaram a pensar, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que é o santuário? O que é? Eu acho incrível como a história sempre se repete. Sempre. E de novo, apegados a tradições e falsas expectativas, eles interpretaram que o santuário que deveria ser purificado era a terra, e que a purificação do santuário significava a volta de Jesus, que iria purificar a terra. Em nenhum lugar da Bíblia fala que a terra é o santuário. Em nenhum lugar da Bíblia. Mas quem acreditou nisso? Começou uma pregação tremenda. Eles pregavam no tempo de Deus, a mensagem de Deus, a profecia de Deus, com interpretação humana, de novo.
E o que aconteceu foi um tremendo o quê? Desapontamento. O que a profecia dizia? Que o santuário seria? Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Quando o santuário era purificado? Quando? No dia da expiação, que era o dia do juízo. E de que santuário a profecia estava falando? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Que santuário é esse que o Senhor construiu e não o homem? Abriu-se então o santuário de Deus, isso está em Apocalipse, João viu, depois da morte de Jesus, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. O que tinha dentro da arca da aliança? Os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um potezinho com o maná. João viu no Apocalipse o santuário e viu a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Um santuário no céu. Ora, se o santuário de Daniel já estava destruído e Deus diz: até 2.300 tardes, mas o santuário vai ser purificado. O que estava dizendo ali? Que santuário era aquele? Era o santuário do céu? Sem dúvida. A agitação começou em 1844. Eles começaram a pregar a respeito da volta do Senhor Jesus, o homem Deus, a essa terra. No Chile, Manuel Lacunza era um padre jesuíta, começou a pregar que Jesus ia voltar ali por volta de 1843, 1844. Na Inglaterra, Edward Irwin, Henry Drummond também começaram a pregar e fizeram um grande movimento. Nos Estados Unidos, Guilherme Miller, um jovem pregador batista, começou a pregar também e fez um tremendo movimento, o maior de todos. Na Escócia, Alexander Cate começou a pregar também. Na Ásia, Joseph Wolff também começou a pregar. E na Escandinávia, crianças pregadoras pregavam a respeito da volta de Jesus. Tudo para a mesma época. E o mundo começou a se agitar, falando da volta de Jesus e que Jesus ia voltar. Eles estavam pregando uma profecia certa, no tempo de Deus, na hora certa, mas eles estavam entendendo errado a profecia. Esse era o problema. E aí acabavam pregando errado. Cristo veio ou não veio? Cristo veio ou não veio? Ele veio. Jesus veio. Ele veio não à terra, mas ao ancião de dias. O que tinha atrás da arca do concerto? Os 2 querubins, e do meio emanava uma luz que chamava Shekinah, e ela era a presença física de quem? De Deus. Por isso, se o santuário foi purificado, quer dizer que Jesus começaria o dia da expiação, e ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, diante da presença de Deus, que na Bíblia é chamado de ancião de dias. E a Bíblia diz isso, eu não posso inventar nada. Daniel 7,13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ele se dirigiu a quem? Se a gente parar ali, e vinha com as nuvens do céu, dá a impressão que está voltando para a terra, não é? Mas ele se dirigiu a quem? Ao ancião de dias. É o que Daniel disse. Outro verso. Não, é Malaquias. Vamos procurar na Bíblia. Malaquias 3. Queria que você abrisse comigo. Malaquias é daqueles livros difíceis de achar na Bíblia, porque ele é pequenininho, mas ele está logo antes do Novo Testamento. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Está falando de quem aqui? De João Batista. Agora para e diz assim: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem,
diz o Senhor dos Exércitos. Ele virá para onde? Ao seu? Virá aonde? Ao seu templo. Virá ao seu templo, ao seu santuário. É isso que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus foi ao ancião de dias, mas aquele povo não estava preparado para isso. Estavam preparados para esperar Jesus voltar. Por isso aconteceu um tremendo desapontamento. E toda vez que Deus se prepara para agir na terra, e que existe uma agitação, e pessoas se agarram em tradições humanas e não na Bíblia, e entendem do jeito que elas querem entender, mas não se apegam à verdade, acontece um desapontamento, e no desapontamento Deus separa joio de trigo. Pessoas sinceras de pessoas que só querem os seus próprios interesses. Sempre duas qualidades de pessoas: fiéis e sinceros, que mesmo desapontados continuam acreditando em Deus. Os discípulos, mesmo desapontados, continuaram reunidos, pensando, orando, pedindo: Deus nos mostra, Jesus morreu, está tudo acabado. Eles acharam que tudo estava acabado, mas Jesus morreu e salvou a todos nós dos nossos pecados. Depois Jesus ressuscitou e mandou o seu Espírito Santo. Foi o que aconteceu. Foi o dia de maior glória para a história desse mundo. Jesus não voltou em 1844 a essa terra, mas lá no santuário celeste ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e lá ele começou o grande dia da expiação, o dia do julgamento, em 1844. A palavra de Deus diz que Jesus só sai do lugar santíssimo para voltar a essa terra. Isso quer dizer que ele está lá até hoje. Você lembra o que acontecia no dia da expiação? Antes, o que o povo fazia? O povo se preparava. E amanhã eu quero contar para vocês o que é o clamor da meia-noite. O que é? Como ele acontece? O que acontece nesse grande dia da expiação? Quando Jesus viu o jovem rico ir embora, os discípulos perguntaram: Senhor, então quem há de se salvar? Aquela era a última semana de Jesus aqui na terra. Por isso Jesus foi voltando. Ele estava indo para Jerusalém e ali ele seria morto. No meio do caminho ele parou em Jericó. Em Jericó tinha um homem de coração duro também, um rico de coração duro. O jovem rico era um rico que não parecia de coração duro, mas era. Ele era um rico religioso perdido dentro da igreja. O outro era Zaqueu, um homem que enriqueceu às custas de pisar nas costas dos seus irmãos. Um homem sem nenhum tipo de amor, nem pudor na sua vida. Zaqueu enriqueceu ilicitamente, mas Zaqueu participou da agitação, sentiu o toque de Deus no coração dele. E eu fico bobo de ver como cada vez mais se cumpre o que Deus diz. Pessoas boas que não vão para Deus de jeito nenhum, porque estão agarradas nas suas coisas. E pessoas que não parecem boas, mas que se apegam ao Senhor Jesus, e que mudam de vida de uma hora para outra. Ainda há poucas semanas eu visitava um camarada, e a esposa dizia: pastor, eu não entendo como um homem pode mudar de uma hora para outra como esse homem mudou. Ele é outro homem, pastor. Eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei, é só Jesus que pode ter feito isso na vida dele. Zaqueu sentiu o desejo de encontrar Jesus, mas o desejo genuíno de encontrar a verdade, custasse o que custasse. Por isso Zaqueu foi encontrar Jesus. Tinha uma multidão lá. Jesus tinha chegado a Jericó naquela manhã. Naquela manhã as mulheres cuidavam da sua casa sem saber que aquela era a sua última chance de ver Jesus. As crianças brincavam sem saber que era a última chance de ver Jesus. Os homens trabalhavam na sua oficina sem saber que era a última chance de ouvir Jesus falar. E Zaqueu correu, uma multidão, ele não conseguia. Zaqueu, muito esperto, correu, tinha uma árvore lá na frente, subiu na árvore, esperou Jesus passar, e a multidão veio, mulheres primeiro, depois crianças, e aí os discípulos, Jesus. E quando Jesus chegou embaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, falou pelo nome. É por isso que muitas vezes você acha que a gente sabe da sua história,
Porque Jesus chama você pelo seu nome quando você vai à casa dele. E é por isso que é impossível não ter um encontro com o dono dessa casa. E hoje ele chama você pelo nome. E quando ele foi à casa de Zaqueu, não precisou pedir nada, porque Zaqueu diz assim: eu vou restituir tudo, e eu ainda vou dar mais do que eu roubei, e vai ser assim, eu não quero mais saber do meu dinheiro, eu quero saber de Jesus na minha vida. Um homem transformado. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, então quem há de se salvar? Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um reino entrar no reino do céu. Jesus estava querendo dizer: é impossível. Logo em seguida os discípulos perguntaram, e Jesus disse: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Aonde você anda? Que caminhos você tem percorrido? Quando Deus fala para você a verdade, qual é o sentimento no seu coração? Abre os olhos, os ouvidos e o coração para Jesus entrar ali. Porque Ele quer ser o Senhor da sua vida e ocupar o primeiro lugar dela. Jesus nessa noite está olhando para você e dizendo: filho, vem, volta para mim, volta. Eu estou como um pai desesperado aqui. Faz tempo que você saiu de casa e não volta mais. Eu estou desesperado. Volta para mim, filho. Para mim, de verdade. Não para a sua religião. Não para as suas crenças. E não de uma religião para outra. Mas para mim. Para mim, para a minha palavra. Para a verdade, filho. Volta para mim. E se você descobrir a verdade, não lança fora. Guarda dentro do coração. E se você precisa voltar, vem. Porque Deus é grandioso, Ele é enorme, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas Ele lembra você que Ele, antes de tudo, é o seu Pai. E Ele espera você. É só você olhar para Ele, que Ele vem correndo para você. Grandioso Deus, o grande eu sou. Rocha firme tu és, meu Senhor, El Shaddai, Emmanuel. Vitorioso, eterno Rei dos Reis, poderoso Deus, mas só uma vez eu vi meu Deus correr uma vez. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou o seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correr. Quando eu o deixei, eu sei, quebrei seu coração, e eu só me feri, tentei viver sem Deus. Mas numa noite me lembrei do amor do meu Pai. Sem forças eu voltei, de longe eu o vi, antes de eu chegar. Eu vi meu Pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver o meu Deus correndo assim. Mas Deus correu. Vem aqui na frente. Foi quando eu caí. Você
Jesus está chamando, vem. Vocês que estão aí, cheguem até aqui. Eu andei tão só, sem ninguém, longe do meu Pai, mas mesmo assim Deus me deu seu perdão. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, eu senti o seu amor. Sim, eu caí, correu pra mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse filho, me fez seu filho, disse filho, eu ainda te amo. Meu Deus correu pra mim. Veio até mim. Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus que corre para nos encontrar. Obrigado, Senhor, porque basta nós virarmos, Senhor, para o Senhor, e o Senhor vem e nos abraça, porque nós somos impotentes, nós precisamos, carecemos da sua glória na nossa vida. Ó Senhor, os seus assuntos são tão profundos, a sua palavra, ela vai até o fundo do nosso coração, e existe nesse momento, Senhor, corações sendo operados, transplantados. Faz, Senhor, esse milagre, porque nós precisamos de um milagre na nossa vida. Toma, Senhor, conta da nossa vida. Aceita essa entrega que fazemos hoje, Senhor. Deixa cair dos nossos olhos aquilo que nos impede de ver a verdade. Deixa cair do coração aquilo que nos impede de aceitarmos como ela é. Toma-nos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.